Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um momento de oração, de reflexão, nessa sexta-feira linda que se inicia. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Esse capítulo também que tem tanto a nos ensinar, tantos ensinamentos valiosos que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. E eu peço a você agora que, se possível, vá para um lugar confortável, tranquilo. Sinta essa música lá no fundo, essa música que acalma. Hoje nossos corações estão tão atribulados, pensamentos carregados de sentimentos negativos. Bom dia, Terezinha, seja bem-vinda. Respire fundo, pausadamente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade de aprendizado. Pedimos a proteção, Senhor, para mais esse dia, agradecendo por tudo que temos, agradecendo por mais essa noite de sono restaurador, pelas todas as glórias que nos são concedidas todos os dias, pelo ar que respiramos, pela saúde que temos, pelos nossos familiares, por termos o convívio daqueles que amamos. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos é ofertado. Agradecemos também por mais esse momento de aprendizado. Pedimos a proteção para esse estudo, para todos os nossos familiares. E imaginamos agora Jesus impondo as mãos sobre a nossa cabeça e das mãos dele vai saindo um raio de luz que vai tirando todos os pensamentos negativos, acalmando a nossa mente, tirando esse sentimento, essa ansiedade, esse sentimento negativo que está no nosso coração, esse aperto no nosso coração. E essa luz vai se irradiando por cada cômodo da sua casa. Imagine a sua casa sendo envolvida por esse ambiente de luz. E essa luz vai te acompanhar em todos os momentos, por todos os lugares pelos quais você passar. Que assim seja. Bom dia, Aparecida, bom dia, Regina, bom dia, Ítala, bom dia a todos aqueles que chegaram depois. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos estudar essa passagem do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. O jugo leve. Essa passagem tem diversos ensinamentos valiosos, vocês vão ver. Bom dia, Raniele, Gleiciane. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa passagem do Evangelho de São Mateus, Jesus mais uma vez chama aqueles que sofrem, chama aqueles que estão aflitos pelos mais variados motivos. Quem não está aflito? Quem não está preocupado com alguma situação, quem não está passando por algum problema, seja de saúde, seja um problema financeiro, a perda de um ente querido, aquela angústia que dói, que aperta o coração, o luto, o desemprego. E aí ele nos convida a chamar, a observar os seus ensinamentos. Bom dia, Marta Miriam, seja bem-vinda. E quando ele diz que o fardo dele é leve, o jugo é leve, ele não promete a cura. E você já pensou por que Jesus não promete a cura? Jesus não promete a cura para nada. Ele diz que se forem seguidos os seus ensinamentos, ele promete o alívio das dores, mas não a cura. E por que a cura está dentro de nós? A cura depende de nós. E a primeira lei que tem muita relação
tem muito a ver com o que a gente está estudando, é a lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Porque quando eu falo que a cura está dentro de nós, eu quero dizer que as dores, os nossos sofrimentos são causados por nossos atos, por nossas atitudes. Às vezes a gente fala e aponta os nossos sofrimentos, as nossas aflições às outras pessoas, ao marido, ao colega de trabalho, ao pai. A gente sempre coloca a culpa nas outras pessoas, mas a gente se esquece, nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita principalmente, nós temos a consciência de que todos os nossos atos, as nossas atitudes têm consequências. Lei de ação e reação, lei de causa e efeito. E a cura depende de nós, da mudança das nossas atitudes para a gente poder mudar as consequências dessas atitudes. Porque nós sofremos muito. E muitas vezes nós sofremos porque nós somos egoístas. O egoísmo é o pior dos defeitos do ser humano. Bom dia, Nuno. Um abraço, pessoal de Portugal. Porque nós somos egoístas. E o egoísmo é o pior dos defeitos do ser humano. Porque ele é contrário, ele vai contra as leis de amor e de caridade. Então, às vezes, a gente não pensa que a gente é egoísta. Mas num casamento, por exemplo, um exemplo simples. Nós queremos tudo do nosso jeito. Nós queremos dar a palavra final em tudo. Tem que ser do nosso jeito, o jeito de arrumar a casa, nós somos intolerantes. Em qualquer tipo de relacionamento, a gente tem que pensar que num relacionamento conjugal, num relacionamento entre familiares, nos relacionamentos entre colegas de trabalho, é necessário doar-se, é necessário a doação, é necessário uma troca, relacionar-se é uma troca. Quando a gente não doa, a gente não recebe. E a gente também fica sempre esperando algo em troca. Um agradecimento, uma gratidão da outra pessoa. Esse é outro motivo pelo qual nós sofremos muito. A gente espera uma gratidão eterna das outras pessoas. De um amigo, às vezes a gente faz algo, espera que ele agradeça, que ele fica grato pro resto da vida. Dos filhos. E a gente esquece que essa doação, ela não tem uma contraprestação. A gente tem que aprender, para não sofrer, a doar-se sem pedir algo em troca. E há muita diferença entre o amor próprio e o egoísmo. Porque, claro que a gente tem que ter o amor próprio. A gente não precisa aceitar tudo, a gente não precisa aceitar violência, a gente não pode aceitar violência sexual, psicológica, qualquer tipo de violência num relacionamento, por exemplo. Mas a gente também não pode ser egoísta a ponto de querer fazer tudo do nosso jeito. Nós temos que pensar que num relacionamento conjugal, por exemplo, eu fui criada de um jeito, meu marido foi criado de outra forma. Nós somos pessoas diferentes, convivendo e em graus evolutivos diferentes. Então a gente precisa muitas vezes ceder, um cede de um lado, o outro cede do outro, um doa de um lado, porque tantas vezes a gente quer carinho, mas a gente não dá carinho. Quantas vezes a gente quer respeito, mas a gente não se dá o respeito? Quantas vezes a gente quer que o filho respeite a gente, não grite, mas a gente grita, a gente ofende, coloca apelidos? Quantas vezes? Então, essas atitudes geram consequências e nós sofremos por causa dessas consequências. Muitas vezes também a gente... Isso mesmo, Ítala. A gente não consegue mudar ninguém. A gente tem a triste mania de querer mudar as outras pessoas. Mas o que a gente tem que fazer é mudar a nós mesmos. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. E mudando as nossas atitudes, é impressionante como as pessoas ao nosso redor, elas veem essa mudança.
e notam essa mudança. Nossa, mas você está tão mais calma. Nossa, mas você está tão mais tolerante. Essas mudanças são visíveis e elas fazem com que as outras pessoas ao nosso redor mudem. Mudem as amizades, mudam tudo, o relacionamento entre familiares. E outra coisa também que faz a gente sofrer muito é a vitimização, essa mania que a gente tem de nos fazermos de vítimas. Quantas vezes a gente fica reclamando o dia inteiro, já acorda reclamando do frio, ou do calor, ou da comida, ou do café, a gente reclama de tudo. E a gente se vitimiza também, a gente coloca a culpa dos nossos problemas nas outras pessoas. Ah, eu não consigo evoluir porque o meu marido não ajuda. Eu não consigo um emprego porque a economia está difícil, mas a gente não faz nada para mudar. Então, por isso que a gente precisa tomar consciência que as nossas atitudes, os nossos atos geram consequências que fazem a gente sofrer ou não. Então, por isso que a gente precisa tomar essa consciência, mudar as nossas atitudes para que possamos mudar também essas consequências e sofrer menos. E a outra questão que está intimamente ligada à lei de ação e reação, lei de causa e efeito, para tornar o jugo mais leve, para tornar a nossa vida mais leve, mais suave, porque nós já estamos aqui para evoluirmos. Então, Jesus, ele nos deu o livre-arbítrio, que é essa capacidade que nós temos de decidir, de agir de acordo com a nossa consciência e assumir as consequências das nossas atitudes. Então, quando Jesus nos promete o alívio, é porque ele nos dá, através de uma nova encarnação, a oportunidade de sermos melhores. E como que nós somos melhores? Cada um tem a capacidade de agir, que é o livre-arbítrio. Eu posso agir de determinada forma ou de outra. Diante de uma doença, eu posso me entregar, eu posso me vitimizar porque só eu que sofro, porque eu sinto tantas dores, ou eu posso escolher olhar ao meu redor e verificar que tem pessoas que sofrem muito mais, que tem pessoas que não têm condições de ir em um hospital, que tem pessoas que não têm uma família para cuidar, que moram na rua, quantas pessoas desempregadas nas ruas. Então, Deus nos dá esse livre-arbítrio e a gente tem que ter a consciência de que nós temos essa capacidade de decisão, essa livre escolha entre agir no bem e agir contrário aos ensinamentos de Jesus. Então Deus nos dá esse livre-arbítrio para a gente poder agir e, com a capacidade de agir, nós sofrermos essas consequências, tanto para o bem quanto para o mal, dependendo das nossas atitudes. Também nós temos essa capacidade, através dos sofrimentos, diante dos sofrimentos, nós podemos ficar na inércia, na paralisação, na vitimização, na reclamação, ou enfrentar os problemas. Diante de um desemprego, por exemplo, eu posso agir com resiliência, eu posso buscar novos cursos, eu posso buscar aperfeiçoamento, ou eu tenho também a opção de ficar xingando o governo, de ficar xingando o patrão, o chefe, que eu estou sendo perseguida. Então, o livre-arbítrio é isso, essa capacidade de escolha e de decisão e de sofrer essas consequências também, de acordo com as nossas atitudes. E quando Jesus nos fornece, nos fala que o jugo será leve, será como que nós vamos conseguir esse alívio que ele nos oferece, nos promete, diante de tantas dificuldades? Principalmente nesses últimos tempos, tantas dificuldades que nós estamos enfrentando, as mais variadas dificuldades. Como que nós podemos conseguir alívio diante dessas dificuldades?
E a primeira forma é através do evangelho. Porque jugo significa estar sob o domínio de alguém, que nesse caso se trata de Jesus, é estar sob o domínio de Jesus. E quando ele diz que o jugo será mais leve, quer dizer, se a gente seguir o evangelho, seguir os ensinamentos de Jesus, a gente vai ter um jugo mais leve. A vida será mais leve, mais tranquila. E realmente é assim. A partir do momento que a gente toma o evangelho como nosso guia, porque nele, no evangelho, nós encontramos todas as respostas para todas as nossas dúvidas, orientações para todos os ensinamentos de dificuldade. O jugo será mais leve. E esse evangelho de Jesus Cristo, ele se resume basicamente na lei de amor e de caridade. Então, quando a gente pratica a lei de amor, quando a gente é mais tolerante em casa, quando a gente é mais paciente com os filhos, quando a gente observa essas duas leis divinas, de onde decorrem todas as outras, porque amar o próximo como a si mesmo, praticar a caridade em todas as suas formas, a tolerância é uma caridade, a paciência é uma caridade. Então, se a gente segue esses ensinamentos, o nosso jugo se torna mais leve. Nós nos tornamos pessoas mais resilientes, mais resignadas, aprendemos com os obstáculos enfrentados e Jesus nos fornece esse meio para o alívio dos nossos sofrimentos. Então, o evangelho ele deve ser nosso guia. Se seguirmos os seus ensinamentos, com certeza o nosso fardo será mais leve. Ele nos dá o entendimento necessário para enfrentarmos as dificuldades. Quantas vezes que a gente está num momento de desespero e a gente reza com fé, com confiança, a gente confia, entrega aquele problema nas mãos de Deus, a gente abre uma passagem no evangelho e a gente tem a resposta. A gente tem o alívio. Você já sentiu isso no momento de desespero, no momento de angústia? Você ora, reza, entrega, confia, com fé, sem orações prontas, mas orando com o coração. Quantas vezes você já encontrou solução para os seus problemas nesse momento no Evangelho? Então, ele nos dá as diretrizes, mas compete a cada um de nós, por intermédio do livre-arbítrio, direcionar as nossas ações para o bem. Sermos mais tolerantes, sermos mais pacientes, aprendermos com os sofrimentos, com as dificuldades, extraindo ensinamentos, nos tornando pessoas melhores. E outra forma de alívio que ele nos oferece é quando ele tem uma passagem que ele fala sobre o Consolador prometido. Ou seja, ele promete enviar algo, um consolador, algo que vai nos consolar. E esse consolador é a doutrina espírita. Sim, você já pensou que esse consolador, quantas respostas nós encontramos na doutrina espírita? Eu, por exemplo, eu tinha diversas indagações, diversas dúvidas sobre muitas coisas. Por que as pessoas sofrem tanto? Por quê? Porque de vários acontecimentos na vida. E hoje eu entendo que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então, às vezes, a gente acha que algo não está indo bem, mas é porque é necessário passarmos por aquele problema para evoluirmos. Eu pensava, mas por que a gente vem? Por que a gente está aqui? Por que a gente está na Terra? Por que a gente sofre tanto? E isso é necessário, porque nós estamos aqui para evoluirmos. E, infelizmente, nós evoluímos através dos obstáculos, dos problemas. Nos tornamos pessoas melhores quando enfrentamos obstáculos. A gente tem a opção de aprender com o amor, com o evangelho, mas como nós ainda somos espíritos imperfeitos, nós aprendemos muito com os obstáculos, com as dores, com
os problemas que surgem durante a nossa existência. Mas a doutrina espírita, como esse consolador prometido, ela vem nos ensinar que nada disso acontece por acaso, vai ensinar que nós devemos ser mais resilientes, mais resignados. E essa doutrina consoladora, que é filosofia, que é ciência, que é religião, tudo baseada na ciência, na filosofia, nos mostra, nos traz esse alívio para essas dores, esses sofrimentos. E nos dá a certeza da vida futura, de que nós também continuamos, tem um porquê da gente estar aqui, porquê da gente passar por tudo isso que a gente passa, que a gente evolui, que é essa evolução. Então tudo isso torna o nosso jugo mais leve, o nosso fardo mais suave. O evangelho, os ensinamentos do evangelho, a doutrina espírita com todas as suas respostas, as suas indagações, nos ensina a enfrentar os obstáculos com mais suavidade, com mais leveza, que é o que nós tanto procuramos aqui, que é o que nós buscamos para que nós possamos evoluir, para a gente passar essa calma, para a gente viver de forma mais tranquila, em família, no trabalho, com os familiares, com as pessoas mais próximas e com aqueles outros também que a gente não conhece. Praticando os ensinamentos de Jesus contidos no Evangelho, os ensinamentos de amor e de caridade. Então, mais uma vez, hoje, com essa simples passagem, simples, mas tão profunda passagem do Evangelho de São Mateus, nós vimos mais uma vez como é importante nos conscientizarmos das nossas atitudes. Você já tinha pensado em como uma atitude simples sua faz você sofrer? Como cada ato nosso tem consequências na nossa vida e também na vida de outras pessoas? Como atitudes egoístas, e a gente nunca para prestar atenção que a gente é egoísta. Nós somos egoístas por natureza. Nós queremos dar a palavra final no relacionamento, a gente quer dar a palavra final no trabalho, a gente quer ser melhor do que as outras pessoas. Será que você está fazendo, o que você está fazendo para tornar o seu fardo mais leve? Será que você está tendo atitudes egoístas na sua casa? Eu quero que você pare um momento. Esse momento de reflexão que a gente tem aqui. Eu quero que você pare e pense. Você está tendo atitudes egoístas que está dificultando o seu relacionamento conjugal, que está dificultando o seu relacionamento com os seus pais ou com os seus filhos, que está dificultando, às vezes, a sua convivência no trabalho? Você está tendo atitudes mesquinhas? Porque quantas vezes nós somos mesquinhos, né? Quantas vezes a gente aponta o dedo para o outro, esquecendo da gente, das nossas atitudes? Será que você reclama de tudo? Já acorda reclamando de tudo? Acorda reclamando do marido, acorda reclamando da esposa, acorda reclamando do filho, do dia, do sol, da comida, focando naquilo que você não possui. Porque quantas vezes a gente tem inúmeras coisas e bênçãos para agradecer, mas a gente foca só no que a gente não tem. Ou ao contrário, você tem agradecido por tudo que tem. Agradecido pelo ar que respira, pela comida que tem na mesa, pela casa, por ter um teto, por ter uma família que te ama. Como estão suas atitudes? Eu quero que você pare e reflita. Porque tantas atitudes nossas fazem nós sofrermos e fazem as pessoas ao nosso redor também sofrerem. Bom dia, Fabiana. Então, nesse momento de reflexão, de análise de pensamentos, de atitudes, de atos,
eu quero pedir a você mais uma vez que feche os olhos, agradecendo por tantos aprendizados e pedindo a Jesus que nos ajude a conscientizarmos e a mudarmos os nossos atos, as nossas atitudes, com aqueles que estão próximos de nós, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com aquelas pessoas que a gente mal conhece na rua, que a gente seja mais tolerante, que a gente seja mais caridoso, que a gente ouça mais as outras pessoas. Pedimos, Senhor, a proteção para as nossas famílias, para as nossas casas, por todos aqueles que sofrem nos hospitais. E agradecemos mais uma vez por tudo que temos. Agradecemos pelos nossos familiares, pela nossa saúde, pelo ar que respiramos. Agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida, por mais essa nova oportunidade em que nos é concedida de nos tornarmos pessoas melhores, através da mudança das nossas atitudes. Que assim seja, que vocês tenham um final de semana de muita paz, de muita tranquilidade, que vocês levem essa luz por onde vocês passarem. Que assim seja.